Lembra de mais O algum? caso Canção Nova. Canção Nova. Teve. E esse foi o caso que, na verdade, mudou a jurisprudência. Esse foi um caso definido pelo STF, decidido pelo STF. Ele é um caso mais recente. E talvez por uma crítica social é até interessante de ver que as decisões às vezes mudam quando a religião majoritária que comete, né, o ato. Exato. Mas basicamente... A gente precisa falar sobre isso. cara. Claro. A gente precisa falar sobre isso, porque é raro, né? É raro, assim, uma religião que é minoritária cometer atos contra uma majoritária. Mas é muito comum a gente ver religiões, ou venhamos e convenhamos, religião, não, né? Pessoas que professam determinada religião cometendo atos, como você mesmo colocou aqui, contra religiões que são minoritárias, né? E que tem também um viés até de um racismo aí junto e etc. Sim, sem dúvida. Nesse caso, quem cometeu o ato aí já foi a religião católica. Sim. Né? Autor. Então, o autor, ou pelo menos um adepto ali da religião católica, que é um fundador da Canção Nova. É um canal de TV? É um canal de televisão, um canal religioso, né? Sim. Que passa, né, essa TV programação, aberta, né? TV aberta. essa programação de missas e de outros Sim. programas religiosos. Ele tem uma obra também, né? Um livro, e que nesse livro ele prega que os adeptos de religião de matrizes africanas e os adeptos do espiritismo estariam, na realidade, cultuando o demônio. De acordo com a religião dele, não haveria mais de uma manifestação de Deus. Então, quando uma pessoa conversa com espíritos, por exemplo, ou quando ela adora vários deuses, o que ela está fazendo seria a adoração de demônios. A questão que ele coloca, muitas vezes, é que essas pessoas poderiam estar fazendo isso de uma forma sem saber bem o que elas estão fazendo, que elas estariam sendo enganadas pelo demônio, estariam fazendo culto ao demônio de forma enganada. E que nosso papel como católicos seria ir lá e levar à luz, demonstrar para elas o engano que elas estariam correndo. Ou seja, além de equivocadas, elas são idiotas, né? Tipo Exato. isso. E teríamos Ingênuas. que catequizar essas pessoas. É a ideia, né, disposta no livro. Sim. E esse livro foi também considerado aí discriminação, pelo menos pelo Ministério Público, foi considerado discriminação religiosa, exatamente por fazer essa vinculação das religiões de matriz africana, do espiritismo, com uma cultuação ao demônio. Esse caso chegou ao STF, a decisão mais interessante é a decisão do STF, porque nesse caso... De quando a decisão, você lembra? Não? Esse é de 2017, salvo engano. É bem recente. Nesse caso, foi o Fachin que deu a decisão. Nesse caso, O civilista do STF. o Fachin entendeu que não haveria crime de discriminação religiosa porque não haveria essa intenção de atacar os fiéis, não teria essa intenção de violência, não teria essa intenção, né, de lesionar direitos, mas que ele estaria dentro de uma liberdade de proselitismo religioso, que faz parte da religião dele angariar mais fiéis. Captar consumidor! Basicamente. E só um ponto, né? É óbvio que o Fachin só chegou nessa conclusão porque ele conhece os dogmas da Igreja Católica. Exato. Porque ele conhece os dogmas católicos, ele sabe, não, mas faz parte de toda a retórica católica chamar de demônio tudo aquilo que não faz parte da moralidade judaico-cristã. Então, não, é proselitismo religioso. Deixa uma religião de matriz africana falar coisas semelhantes. Eu duvido que ele teria esse senso de empatia. Mas, de toda forma, foi uma decisão acertada na sua consequência, apesar de que talvez eu não entenda como uma liberdade de proselitismo, pode-se dizer assim, uma liberdade de expressão religiosa, mas considerando sempre que essa liberdade de expressão religiosa está dentro da liberdade de expressão, e não da liberdade de religião. Porque a mesma crítica poderia ser feita por uma pessoa que não tem nenhuma religião. Se a gente considerar essa liberdade de proselitismo dele como liberdade de expressão, tá tudo certo, né? Porque, basicamente, a gente estaria ali dentro do âmbito da liberdade de expressão. Ele pode tentar convencer as pessoas a se tornarem religiosos ou a se tornarem não religiosos. Isso está tudo dentro da liberdade de expressão. Se eu quiser convencer uma pessoa a ir para uma determinada religião, para outra,
tá dentro do jogo, tá dentro do jogo democrático. O que não poderia seria essa ideia que eles cultuam o demônio, logo nós temos que atacá-los, logo nós temos que exterminá-lo, logo nós temos que vilipendiar os locais de culto dele. Isso seria, com certeza, discriminação. Isso seria, com certeza, criminalizado. Se a ideia é de angariar novos adeptos à sua religião, novos fiéis, ok dizer que eles estão em engano. O que eu achei, no fim, correto, mas nos meios talvez poderia ter ficado mais bem explicado que se tratava de liberdade de expressão e não de liberdade de proselitismo.